Sejam, então, muito bem-vindos. Agradecemos pela presença. Teremos, então, agora o painel sobre fundos estruturados para a RPPS, estratégias de diversificação, riscos e oportunidades. Convidamos para coordenar esta atividade ele, que também é a grande memória da Previdência, do RPPS, com mais de, sei lá quantos anos, né? Correinha, Antônio Correia, ele que é presidente e superintendente do Instituto de Previdência em Indaiatuba, participa da diretoria da APPREM, também participa da diretoria da ABIPEM. Seja muito bem-vindo, nosso coordenador, o Correinha. E agora, senhoras e senhores, com muita honra, vamos receber os nossos palestrantes, a Priscila Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Priscila. Vamos aplaudir um pouco, para agitar um pouco, né, para vocês possam fazer aí também, ajudar na digestão, né? Depois do almoço, a palma também circula bem o sangue, né, nas mãos, no braço, vai assim por diante. O Renato Abissandra. Seja muito bem-vindo, Renato. E convidamos também a Vitória Lechuga. Seja muito bem-vinda, Vitória. E também pela presença deles, queremos agradecer aos nossos palestrantes, aos nossos patrocinadores. Os patrocinadores, com certeza, são a grande força também dos eventos da APPREM, a todos que estão sendo divulgados aí também nas peças, né, de publicidade do evento. A todos os patrocinadores, muito obrigado pelo apoio e participação. E dando as boas-vindas, então, e apresentando os nossos palestrantes, o Correinha. Seja muito bem-vindo e obrigado também pela coordenação e moderação desse painel. Obrigado. Obrigado. Pode sentar. Obrigado. Vem mais para cá, o pessoal está mais para cá, senão você vai ficar fora do... Bom, boa tarde, senhores e senhoras congressistas. Estamos iniciando aí a segunda parte, né, o segundo dia, né, aqui desse encontro de investimentos e financeiro e jurídico, programado aí pela APPREM. Certo? Então, aqui nessa segunda parte aqui do dia, vou ler o currículo aí dos palestrantes. Certo? A Priscila Rodrigues, ela é Head XP FOF e presidente da ABVCAP, com 26 anos de experiência. Trabalhou no Banco Genial, Banco of America, tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro, com vasta experiência em investimentos alternativos. Nos últimos 15 anos, foi Managing Partners da Crescera Capital. Anteriormente, ocupou cargos de liderança na Plural Capital e outras entidades de investimentos no Brasil e Estados Unidos. Formado em Administração de Empresa pela FGV, possui MBA pela Columbia Business School. É presidente atual da ABVCAP, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. Foi conselheira de empresas... Foi conselheira de empresas de saúde, varejo, consumo, educação e serviços. Atualmente participa também do Conselho do Hospital Cari e do Grupo Zelo. Esse é o currículo da Priscila. O Renato Abissa é sócio da Spectra, onde atua na área de relacionamento com investidores e contribui para as estratégias de captação de recursos e monitoramento de portfólio. Ingressou na gestora em 2013, após uma trajetória de mais de 20 anos no mercado financeiro, com passagens por instituições como CCF, HSBC, BNP Paribas, nas áreas de gestão de patrimônio, trading e finanças corporativas. É bacharel em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com MBA pela FIA USP e pós-graduação pela FGV e REC Paris. A Vitória Lechuga
é diretora do BTG Pactual Asset Management, de distribuição institucional. Desde 2020, no BTG Pactual, iniciou no time financeiro da Health Management, monitorando indicadores de performance do portfólio custodiado. Em 2022, entrou para o time de distribuição institucional, especializando-se no atendimento de clientes institucionais no Brasil, com ênfase em regime próprio, fundações, entidades de previdência complementar, operadores de saúde, seguradoras, administradoras de consórcio e fundos soberanos. Anteriormente, trabalhou como gerente de investimentos da Investmag Asset Management. Vitória é formada em Economia pelo IBMEC Rio de Janeiro. Então, nós vamos fazer aqui vai iniciar essa palestra aqui, né, essa parte aqui, primeiro com a Vitória e depois o Renato, então vai ter uma intercalação, né, entre os dois aí, tá certo? E depois entra a Vitória, tá bom? Então, um bom momento aí para vocês de palestra. Obrigado. Obrigada. Começo eu. Deixa eu ver se eu consigo me acertar aqui. Bom, a gente preparou. Bom dia a todos. Antes de mais nada, queria agradecer a ABPREM pelo convite. Muito obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui para conversar um pouco com vocês sobre a indústria de investimentos alternativos. A ideia de hoje, a gente tem alguns slides para contar um pouco sobre o investimento privado, como é que a gente estrutura investimentos privados, como é que são os veículos que tem hoje disponíveis para alocação em investimentos privados. Eu vou dividir um pouco esses slides com o Renato, a gente vai fazer uma dobradinha aqui de como é que a gente vai apresentando para vocês a indústria. A gente depois tem bastante espaço para perguntas, então se vocês também tiverem alguma dúvida, eu acho que esse talvez seja uma das melhores formas de olhar os investimentos privados. Esse desenho, essa chart aqui que a gente vê no slide, é um desenho que representa bem as oportunidades de alocação de capital. Hoje, o mercado público para compra e participação junto a companhias, ele é muito restrito a poucos nomes. Hoje, a gente tem no mercado de capitais brasileiro poucas companhias que estão disponíveis para que gestoras possam comprar as participações nessas companhias, e muitas gestoras especializadas. A CVM registra e acompanha vários dos players, né, das gestoras que atuam nesse mercado, e hoje a gente estima que tem quase 1.000 gestoras, um pouquinho menos do que isso, de gestoras registradas e aptas para fazer investimentos no mercado de ações. Mas elas todas compram dentro dos mesmos grupos de 400 companhias. Se vocês ainda restringem um pouco o grupo de companhias que possam ser compradas para aquelas que tenham um volume importante de liquidez diária e, de alguma forma, possam dar espaço para cheques maiores, para alocação de capital maiores, esse percentual, essa quantidade de companhias cai ainda mais. São poucos setores e são poucas empresas dentro desses setores. Então, é o que a gente chama de um lago com pouquinhos peixes e um monte de gente tentando pescar neles. Os portfólios, né, e as carteiras que os gestores acabam comprando são muito parecidas uma das outras pela restrição de quantidade de companhias. Quando a gente olha no mundo privado, que são as companhias de capital fechado, que podem ser limitadas, que podem ser SAs, que podem ser de diversos perfis diferentes, a gente já vê um cenário completamente diferente. A gente tem pouquíssimas gestoras especializadas, requer alocação de capital em empresas de capital privado, requer um histórico e uma experiência um pouquinho diferente. A gente vai passar um pouco sobre o que deveria ser olhado quando a gente está olhando empresas de capital privado, mas tem um ambiente com muitas oportunidades. A gente estima mais de 50 mil companhias, dependendo do tamanho, acima de 200 milhões de reais, acho que são 12 ou 13 mil companhias. Então, assim, tem muita empresa
para investir e poucos gestores especializados nessas companhias. É nesse segmento que a gente atua, no segmento do que a gente chama de investimentos privados, onde a gente tem uma quantidade menor de gestoras registradas. A CVM tem como número de empresas registradas nas diversas estratégias, isso faz muita diferença. O Renato vai dividir um pouco com vocês essa questão de estratégia. Aproximadamente 300 gestoras ativas, mais ou menos umas 200, 210 gestoras. Essas gestoras são todas organizadas dentro de uma associação, que é essa que o Corrêa comentou, que chama BVCAP, Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, que é uma associação que reúne todos os participantes do ponto de vista de gestoras que investem no capital privado. O que é investir no capital privado, né? E aí tem uma série de estratégias diferentes. Tem investimentos que acontecem exclusivamente no setor de infraestrutura. Tem toda uma característica diferente de tempo e horizonte de investimentos para a infraestrutura. Normalmente tem por trás uma necessidade de capital bastante relevante para que esses investimentos possam sair do papel, para que esses projetos de infraestrutura recebam o capital e possam rentabilizar e retornar um capital relevante dentro do mundo de infraestrutura. A gente tem uma indústria no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil e internacional, crescendo cada vez mais, que é a indústria de Venture Capital. Tem um monte de expressão em inglês dentro da nossa indústria, então eu peço desculpas antecipadamente por algumas dessas expressões, eu vou tentar traduzi-las ao máximo. Não dá para chamar Venture Capital de capital aventureiro, né? Porque parece muito mais arriscado do que é na prática. Poderia ser nessa linha, mas na prática é investir em empresas nascentes, né, o Venture Capital. E dentro do Venture Capital tem subestratégias. Tem aquelas que investem em projetos que são o que a gente conhece como as startups, que elas têm um plano de negócios, um papel, um PowerPoint com alguma ideia que elas querem solucionar. E aí tem gestores que financiam, tirar do papel essa primeira ideia, e gestores e oportunidades de investir em companhias que já têm cliente, que já têm receita, que já montaram um projeto piloto, que o projeto piloto já foi testado, já funcionou, a companhia já está internacionalizando. Tudo isso ainda entra do mundo do que a gente chama desse capital de Venture Capital. Ele vai desde a semente, que é aquele primeiro investimento, até o que a gente chama de uma série A, série B, às vezes até uma série C. Tem uma terceira estratégia, que é o que a gente chama de ativos reais, onde aqui, e nesse pedaço, vocês vão ouvir um pouquinho também da Vitória bastante nisso, aqui a gente pode falar da parte imobiliária, onde você tem uma renda constante, e aí você precifica como é que funcionam esses investimentos e trabalham bastante, principalmente com essa questão de renda. Depois tem um grupo... Acho que complementando, presidente, desculpa. Por favor. Dentro do ativos reais também você tem outras subclasses, né? Então, o ativo real, que a gente chama, e o imobiliário se encaixa, pense da seguinte forma: você consegue ver o ativo na sua frente. Então, o ativo real, o imobiliário se encaixa porque você está vendo o tijolo, aquilo tem valor, né? Outro tipo de investimento em ativo real é o investimento em mineração, por exemplo. Você vai lá comprar uma mina de cobre, assim, por mais que seja uma estimativa, você tem a visualização daquela massa mineral embaixo da terra, aquilo tem valor. Outro tipo de investimento em florestas, também é ativo real. Por quê? Você compra lá uma floresta, você planta eucalipto, daqui a 7 anos você tem um volume de madeira presente ali. Aquilo você está vendo, ativo real, tem valor, né? Então, são ativos, e aí a estratégia de investimento em ativo real, em geral, ela entrega retornos um pouco mais moderados, se você for comparar com Venture Capital ou com Private Equity, porque você tem um ativo real que está por baixo daquilo. Então, na pior das hipóteses, deu tudo errado, você vende. Você vende o imóvel, você vende a madeira, você vende a mina, né? Diferente de uma empresa, que se der tudo errado, não sobra ativo. Na maioria das vezes, se for uma empresa de serviço, por exemplo, não tem ativo. Se for uma empresa industrial, vai ter lá um parque industrial, mas às vezes ele não tem muito valor, está velho e tal. Então, essa é a diferença de ótica entre, né, esse segmento ativos reais e o empresarial mesmo, de investir em empresas, sejam elas nascentes, que é o Venture Capital, sejam elas já mais maduras, que aí a gente vai falar um pouco sobre Private Equity.
Depois tem uma outra estratégia, muito bom, Renato, esses exemplos acho que ajuda a tangibilizar bastante o entendimento, que é uma estratégia que investe em ativos estressados. Aqui são definições de alocação de capital para ajudar companhias que estão passando por um processo um pouco mais desafiador, seja de modelos de negócios, seja porque estão com uma alavancagem muito grande, você precisa reestruturar e arrumar um pouco essa casa, seja porque o mercado onde elas atuam sofreu algum impacto regulatório muito relevante, por exemplo, que faz com que todo o modelo de estrutura de custos e despesa da companhia tem que ser repensado, e aí a gente coloca um time para realmente mexer na companhia e mudar a forma como os negócios são feitos, para que a companhia consiga voltar a ter uma trajetória de crescimento. E existem veículos e estratégias exclusivas para investir nesse tipo de companhia. Muita gente fala, mas as companhias estão quebradas? Não necessariamente, mas existe uma oportunidade muito grande de arrumá-las, consertá-las e aí rentabilizar um pouco de retorno. Então, essa é uma estratégia dentro do mundo de investimentos alternativos que a gente chama de ativos estressados, que normalmente tem toda uma dinâmica de risco, né? E como é que vocês deveriam ver, e você complementa, acho que é importante também ouvir um pouco sua perspectiva, como é que vocês poderiam ver essa dinâmica de teses de investimentos alternativos? É tudo uma questão de quantidade de risco que você toma para a quantidade de retorno que você busca. Normalmente, retornos muito altos apresentam uma perspectiva de tomada de risco maior. Então, quando você investe numa companhia que está começando, que ela é um modelo de negócios num slide, para rentabilizá-la, e ela vai multiplicar por 50 a receita dela em 3 anos, existe um risco maior dela não conseguir fazer esse crescimento. Então, você espera um retorno maior do que se você vai investir numa companhia que vai dobrar a receita em 3 anos. É um pouco mais previsível a probabilidade de acontecer isso, dado que ela já tem um tamanho e ela vai dobrar. A estratégia de ativos estressados, ela é uma estratégia que normalmente dá um retorno mais alto, mas ela tem uma tomada de risco bastante maior, porque tem sempre o componente e a probabilidade de, ao investir numa companhia que está numa situação precária financeiramente, de não conseguir fazer o que a gente chama de turnaround, né? Toda essa reestruturação na companhia com a qualidade necessária para rentabilizar o dinheiro. Então, é mais arriscado do que investir em ativo real, que você, em algum momento, se precisar, você vende, você consegue tangibilizar e ver, ou em companhias que são mais maduras, que entrariam nessa última estratégia que eu já comento, mas eu queria... Você ia fazer uma colocação. Não, eu só ia fazer uma colocação que, assim, isso que a Priscila está dizendo já começa a dar pano de fundo para algo que eu vou falar lá no finalzinho, mas eu queria que vocês começassem a pensar nisso, que é o seguinte. Bom, na sua ótica enquanto investidor, você tem essa carta de opções para investir, mas o importante é entender a natureza das pessoas que vão estar envolvidas nas diferentes estratégias. Eu vou dar um exemplo, porque acho que fica fácil de pensar. Esse negócio do venture capital, da startup, das empresas criadas por jovens, as pessoas trabalham todas por um propósito, as pessoas têm uma visão alinhada de futuro, elas sonham com coisas grandes e etc, etc. Então, o gestor de venture capital, ele é alguém que tem essa característica, ele tem que estar inserido, óbvio, ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que dominar finanças, ele tem que dominar a gestão, mas ele tem um perfil específico para navegar bem naquele mundo. Aí você pensa o cara de ativos estressados, o gestor que vai comprar a empresa com problema, que vai ter que renegociar a dívida com o banco, que vai ter que mandar nego embora, vai ter que fazer uma série de atitudes mais agressivas, né? Não é aquele mundo do venture capital, do sonho, do trabalhar de bermuda. O cara nem dorme, porque tem nego cobrando ele na porta de trás, ele está saindo pela porta da frente. Então, essa é a reflexão que eu queria colocar. Na hora que você vai olhar para isso aqui, parece tudo meio parecido, mas, na verdade, o perfil do gestor que atua em um é muito diferente do perfil do gestor que atua em outro. E a gente, enquanto investidor, tem que estar muito atento a isso, que as histórias são sempre muito bonitas. Se você perguntar para um gestor se ele ganhou dinheiro nos últimos 10 anos, nenhum vai dizer que perdeu.
né? Então, é difícil você conseguir identificar isso de uma maneira rasa. Tem que ir mais profundo e tem que olhar para essas características no nível pessoal mesmo dos gestores com quem vocês estão propondo trabalhar. É muito bom. A gente depois tem um slide que fala um pouquinho disso. É um ponto bastante relevante, porque a experiência necessária para executar bem cada uma das estratégias, ela muda bastante. A última, que a gente deixa aqui em último, mas ela não é a última, na verdade, no Brasil ela é super relevante, e internacionalmente também, é o que a gente chama de Private Equity. Private Equity é aquela alocação de capital, é aquele gestor que compra ações de companhias. Ele participa na parte do equity, na parte das ações. E ele pode ter, dentro dessa estratégia, uma série de subestratégias. Pode ter gestores que fazem a alocação de participação minoritária, então eles compram uma participação pequena numa companhia e ajudam essa companhia. Pode ser aquele que compre 100% do capital da companhia e mude. Tem gestores que mude o percurso, né, e o posicionamento estratégico dessa empresa. Tem gestores que fazem teses muito voltadas à consolidação. Tem gestores que fazem teses muito voltadas a crescimento orgânico. E eles investem nos diversos setores. Então, a gente tem não apenas uma oportunidade bem diferente de teses de investimentos, mas também em setores. E no Private Equity, o que acaba acontecendo bastante é que existe uma importância relevante de conhecimento de negócios. Então, não raramente, vocês, quando estiverem conversando com gestores para fazer a alocação em Private Equity, vão ouvir de gestores que são especializados setorialmente. Gestores que fazem exclusivamente investimentos no setor agrícola, né, no mundo agro. Gestores que fazem exclusivamente investimentos no mundo de saúde e educação. Gestores que são 100% focados na parte de energia. Por quê? Porque grande parte do trabalho desse private equity, né, do que é feito junto com essas companhias, é alavancado pelos recursos que são colocados na empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é simplesmente você compra ações de uma empresa e espera a empresa dar um resultado. Quando você compra ação na Bolsa, né, quando você participa comprando alguma participação de companhias listadas, em grande parte, a menos que você tenha uma participação muito relevante, que você vai ter algum tipo de ingerência, você compra e passa a ser um investidor silencioso, um investidor que tem que esperar. Você compra uma empresa de varejos e você espera que a diretoria e os executivos que ali estão vão crescer aquele negócio, abrindo mais lojas, como eles se propuseram a fazer no que eles chamam de projeção que eles apresentaram para o mercado. Você interfere muito pouco como investidor comprando essas ações. No Private Equity é o contrário. Na verdade, é literalmente o inverso. Pode ser exatamente o inverso. Você compra as participações dessa companhia, essas ações, subscreve essas ações, às vezes compra dando saída para algum acionista, em outros casos aumentando o capital na companhia, e você participa ativamente dessa criação de valor. Desde estratégias que possam ter troca de executivos, então a gente, como gestores, né, e o mundo de gestores indicam executivos para entregar uma mudança de um plano de negócios na companhia, até contratação de consultoria, definição orçamentária, definição de crescimento para essas empresas, discussão de se vai comprar o competidor A, o B e o C, quanto que vai pagar por cada uma dessas aquisições, se vai sair da cidade, do estado de São Paulo e vai crescer abrindo alguma operação no Sul ou no Nordeste. Todas essas decisões o gestor acaba participando ativamente. Quando você compra participação em companhias de capital fechado, você acaba podendo ingerir e participar no que a gente chama de, num processo de governança, muito ativamente nessas empresas. O que passa a ser quase um perfil de executivos. Então, não raramente a gente vê uma série de gestoras de private equity que têm ex-consultores,
ex-diretores, ex-CEOs, ex-presidentes, ex-diretores de operações, de marketing, de estratégia, de recursos humanos, ajudando e apoiando no processo dos investimentos. Porque espera-se, as companhias esperam que esse trabalho seja feito junto com esses gestores. Então, a gente depois entra um pouquinho mais em detalhe, mas eu acho que o que a gente queria mostrar um pouco para vocês é que, quando a gente fala de investimentos alternativos e investimentos em capital privado, na verdade, existem uma série de subestratégias, né? E você pode construir programas e visões de investimento para alocação em todas essas estratégias, em algumas delas, em uma delas. Acho que aí depende, caso a caso, um pouco do que você está disposto a tomar de risco e o que você espera de retorno. Tem uma questão de horizonte de tempo de investimentos também que a gente vai falar, mas essas são todas as alternativas. Antes da gente falar um pouquinho de mercado brasileiro, a gente tem uns 2 slides um pouco para falar o que é essa indústria globalmente, até para vocês entenderem a importância dessa indústria. E eu peço desculpas, acho que está bem pequenininho, né? As letrinhas do gráfico, elas não deveriam estar tão pequenininhas. Mas essa é uma indústria, o que a gente chama de investimentos alternativos, que ela é muito relevante globalmente. Ela é uma indústria de um pouco mais de 13 trilhões de dólares. O que significa que hoje tem grande parte dos recursos investidos no mercado financeiro com investidores, dos mais diversos perfis de investidores, bastante alocado no que a gente chama de capital alternativo. Desses 13 trilhões, como eu comentei para vocês, mais da metade está em private equity. Então, private equity é o grande receptor de recursos dentro da indústria de alternativos. O mercado de crédito privado representa mais ou menos um pouquinho menos de 2 trilhões de dólares, né? Um pouquinho menos de 15% dessa alocação. Esse é um mercado que no Brasil ainda é muito incipiente, a gente tem poucas gestoras com essas estratégias, elas têm crescido, têm aparecido cada vez mais. E aí tem o que a gente chama de imobiliário, infraestrutura e recursos naturais, representam o remanescente dessa estratégia, que é mais ou menos 1/4 desses recursos todos. Então, globalmente, tem muito dinheiro investido e muito dinheiro investido em private equity. Dentro de private equity, o principal receptor de recursos são as estratégias de compra de controle, né, onde você realmente pode influenciar muita mudança nas companhias, e que você usa uma certa engenharia financeira para fazer essas compras também dessas ações. O Venture Capital tem crescido cada vez mais, a gente tem visto cada vez mais startups e companhias novas sendo desenvolvidas no mundo e recebendo a alocação de capital. E a estratégia de capital para crescimento, que hoje é um dos principais drivers no Brasil, representa mais ou menos 17% dessa alocação toda globalmente. Grande parte desse dinheiro vai para o mercado americano. Então, hoje, o principal volume de alocação de dinheiro em alternativos acontece no mercado americano, nos Estados Unidos. Eu agregaria até um ponto da ótica do outro lado. Está vendo quanto essa empresa é relevante e quanto ela... Aqui não está quanto ela cresceu ao longo dos anos, mas é um... Está ali, está ali embaixo. Tá ali, cresceu ali. 5 vezes. Ali, ótimo. A quantidade de dinheiro de 2010 a 2024 para o mundo de alternativos no mundo cresceu por 5. Agora, por quê, né? Se você olhar a carteira dos maiores investidores institucionais do mundo, então os grandes fundos de pensão, os grandes fundos patrimoniais, né, que nos Estados Unidos é um mercado muito grande, eles chamam de fundos de endowment, o capital das seguradoras e o capital das famílias, os grandes family offices globais. Esses caras têm hoje algo como 20% a 40% da sua alocação. Ali, ó. Eu não vi que vocês... Mas é exatamente isso que o Renato está comentando. Cresceu por isso, quer dizer, os investidores começaram a entender que na alocação de capital no mercado privado é que se busca essa mais-valia ao longo do tempo. E o importante dessa história aqui é o seguinte, pessoal, que a turma não para muito para pensar. Você fica pensando na sua meta atuarial desse ano, esquece. Não é para pensar em meta atuarial desse ano quando você olha para esse tipo de investimento. Você está olhando a progressão disso no longo prazo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar um portfólio que ao longo de 20 anos entregou
10% ao ano de rentabilidade, e não é ruim, ele vai te dar um número X lá na frente. Então, você vai multiplicar, ao longo de 20 anos, 10% ao ano, o seu capital por 6, 7 vezes. Agora, se você investir um portfólio que te entrega não 10, mas 13, o resultado lá na frente não é 30% maior. Ele é múltiplas vezes maior. Por quê? Porque a progressão dessa história no longo prazo, essa história do juro composto, então essa mais-valia que você consegue agregar ao seu portfólio, investindo um pedaço relevante em ativos privados, é muito poderosa no longo prazo. E é por isso que essa turma já se deu conta disso, e lá fora começaram a fazer muito mais na frente da gente, mas esse mercado no Brasil vem crescendo, a gente vai falar um pouquinho lá, mas essa é a razão, lá fora a turma já se ligou. E olha como é que funciona. É difícil, eu vou ajudar vocês a lerem esses gráficos, tá? Que é um pouco confuso, mas só para vocês acompanharem. Os gráficos da esquerda, o primeiro deles é de fundos de pensão públicos, os grandes fundos de pensão públicos globais, né? E um foco bastante grande aqui no mercado americano, que é onde tem uma alocação grande. O gráfico do meio são os endowments. Os endowments são aqueles fundos patrimoniais, dizendo assim, que grandes universidades coletam dinheiro e gerem no tempo. A parte em azul claro é a evolução do crescimento no total da carteira deles, do quanto que é alternativos. Então, lá na década de 90, alternativos era menos de 10% para os dois. Até um pouquinho maior já nos endowments, que tem um horizonte de investimento até mais longo, do que alguns fundos de pensão. Talvez aqui é também alguns fundos de pensão com carteiras já pensando em... já com carteiras com clientes que estão recolhendo as aposentadorias já enquanto na década de 90. Era menos de 10%. Quando a gente olha ao final dos anos 2020, né, que esse gráfico vai até o final de 2019, mas quando a gente olha até o final, e a gente faz um paradoxo em 30 anos, essa alocação dentro dos fundos de pensão, que era menos de 10%, era próxima a 7% a 8%, chegou a 25%. Ou seja, 1/4 do portfólio e da alocação de recursos dele passou a ser em estratégias alternativas. Pode ser só private equity, pode ser só venture capital, pode ser só ativos reais, pode ser uma mistura entre eles. Normalmente é uma mistura entre eles, tá? Normalmente não é uma só estratégia. Eles gostam de diversificar bastante via a escolha de diferentes perfis. E aqui o imobiliário tem um impacto bastante relevante também, tá? E vocês vão ouvir daqui a pouquinho um pouco sobre o mercado imobiliário, que é bastante relevante. Quando a gente olha a parte de endowments, esse percentual cresceu ainda mais. A gente tem uma série de endowments de universidade que hoje tem quase metade do portfólio deles em alternativos. A gente vê alguns deles em quase 45, 47, em vários mercados diferentes. Então, não é que quem é um endowment nos Estados Unidos ou um fundo de pensão nos Estados Unidos aloca exclusivamente em alternativos para os Estados Unidos. Eles alocam globalmente. E a mesma coisa acontece com endowments. Então, a gente tem visto esse crescimento. Quando a gente olha em relação à performance, que eu acho que é esse ponto bastante relevante que o Renato comentou, e que não é trivial o entendimento, quando você aloca para alternativos, você aloca no longo prazo. Você aloca para ficar 7, 8, 9, 10 anos com esse dinheiro ali parado para ele te rentabilizar. A gente busca retorno-alvo de alocação, dependendo da estratégia, entre 15%, 18%, 20%, 25%, 30% ao ano. Você faz 30% ao ano por 8 anos seguidos, você multiplica por algumas vezes o capital investido. E a rentabilidade, né, o retorno dessas carteiras acaba sendo muito bom. Ele tem uma questão de gestão do risco que está sendo tomado, e você mitiga esse risco escolhendo gestores mais aptos para entregar esse resultado, mas você tem um bom retorno. O gráfico da direita mostra exatamente isso. A minha esquerda, direita de vocês, né? O gráfico da direita mostra exatamente isso. A parte em verde claro é o quanto que nas melhores performances, naqueles gestores que melhores performaram naqueles anos, quantos deles eram de alternativas. E vocês veem que vai crescendo. Lá no começo dos anos 90,
o retorno tinha menos gestoras, o retorno era menor. À medida que vai passando os anos, os retornos vão ficando cada vez maiores e a gente vai ter cada vez mais gestoras focadas em alternativos e performando melhor do que outras alocações. Então, tudo isso para dizer que ela é uma indústria crescente. Ela tem muito dinheiro, ela é uma indústria crescente e no Brasil não é diferente. No Brasil, ela é uma indústria que já existe desde do final dos anos 90. A associação tem 25 anos, a associação que representa essa indústria, que hoje eu lidero. A gente está alocando capital no Brasil há mais tempo do que isso. A gente vai falar um pouquinho de ambiente regulatório propício, mas a gente tem hoje tudo que eu comentei agora, que é como é formada a indústria do ponto de vista internacional, a gente também tem no mercado brasileiro. Acho que de retorno e de participação, acho que é um pouco isso. Eu queria contar um pouquinho, o Renato vai dividir um pouco com vocês sobre o mercado brasileiro em si, para vocês entenderem como é que tem evoluído. Essa é a boa notícia do nosso lado aqui, né? Então, o mundo se desenvolveu antes da gente, como sempre acontece, né? A não ser em algumas áreas que a gente sempre sai na frente, mas não são as boas. Porém, esse mercado também se desenvolveu aqui bastante ao longo dos últimos anos. Então, você teve um aumento da quantidade de gestores bastante significativo nesse mesmo período. A gente olhou 2010, 2024 lá no gráfico da Priscila antes, a gente está olhando 2010, 2024 aqui, né? Então, você tinha alguma coisa como 60, 70 gestores, 52 gestoras atuando lá atrás, está lá o número, né? E a maioria delas eram gestoras que a gente chama de generalistas, então a turma fazia meio que de tudo, empresas nascentes, controle minoritário, fazia um pouco de ativo real, tinha tudo meio que no bolo ali. Com o tempo, não só essa indústria se expandiu, hoje são mais de 200 gestores, como ela se especializou, o que é ótimo para nós enquanto alocador, investidor, porque você consegue escolher melhor, dosar melhor e fazer essa diversificação que ela é recomendada para um programa de investimento em privado de maneira melhor, né? Então, houve uma expansão. E essa expansão é junto com especialização. Boa notícia para nós, né? Ali. A segunda boa notícia é que não houve só um crescimento de gestoras, houve um crescimento de capital. Bom, a Priscila falou um número grande, 13 trilhões de dólares. O mercado lá fora é muito maior. Aqui no Brasil, a gente saiu de 20 bilhões de reais para quase 60 bilhões de reais, né? Nesse mesmo período. Então, houve uma expansão de gestoras, houve uma maior oferta de estratégias, o que é bom para nós, e houve capital, né, para impulsionar e para permitir que essa turma exercitasse o processo de investimento em ativos privados. Então, hoje a gente tem um ambiente bastante desenvolvido no Brasil para fazer isso. Não só sob a ótica regulatória, que também veio crescendo paralelamente, mas sobre a ótica de gestoras oferecendo essa possibilidade, né? Eu mudo o gráfico aqui para falar o seguinte, um pouco da visão que a gente tem de investimento privado. A Spectra é uma gestora que atua como investidora nesse mercado. Então, eu não preciso investir em private equity, ou em venture capital, ou em distress. A gente pode fazer qualquer uma delas na medida em que faça sentido compor dentro de um portfólio e o momento específico que aquela indústria está passando. O negócio do venture capital, talvez vocês tenham assistido, né? Você teve, ao longo de 2, 3 anos, uma expansão enorme, muitos gestores, muito dinheiro entrando. Pô, em 2022, a indústria de venture capital captou 5 vezes mais dinheiro do que a indústria de private equity no Brasil. Não faz sentido. Empresas bem menores, gente, empresas bem menorzinhas, recebendo cheques gigantescos. Então, o investidor, ele às vezes é levado pelas ondas e faz coisas que não deveria fazer, e isso é muito arriscado numa ótica de você criar um portfólio e um programa de investimento privado. Você precisa ter calma, você precisa definir ex ante onde você quer chegar e ir implementando isso ao longo do tempo. Para quê? Porque se você fizer dessa forma, você diminui a correlação entre a performance do seu portfólio e o ambiente macroeconômico. Porque o ambiente macroeconômico aqui, ele é super cíclico, né? Você tem juro que sai de 2 para 15,
você tem inflação que também flutua para cima e para baixo da meta, você tem PIB positivo, PIB negativo numa amplitude maior do que em países desenvolvidos. Então, quer dizer, o negócio aqui chacoalha. Como é que faz para você diminuir o impacto desse chacoalho? Essa diversificação e através do mercado privado você consegue fazer, através do mercado público não. Eu mostro ali as empresas listadas. Então, as empresas listadas na Bolsa, ao longo de... Isso aqui é isso que eu estou vendo? Ao longo desse período, elas cresceram na média 10% ao ano. Vocês estão vendo ali do outro lado, ali, 10% média de crescimento. Mas elas entregaram para o investidor uma experiência traumática. Por quê? Porque como tudo chacoalha aqui, aquilo chacoalhou junto. Ela tem uma correlação de 80% entre o comportamento da economia e a performance dos investimentos. Pô, olha a linha azul. A linha azul é o mercado privado. Na média, essas empresas do mercado privado, elas cresceram 80% a mais do que cresceram as empresas listadas. Pô, então, performam melhor. E a boa notícia está do outro lado. A correlação com o macro é metade. Então, você tem um ativo que cresce mais, que chacoalha menos. Tem uma diferença. Ele é ilíquido. Às vezes é bom. Às vezes é bom você não poder sair. Porque o investidor também tem uma psicologia complexa. É normal ele querer sair quando ele deveria entrar e ele querer entrar quando ele deveria sair. Então, o mercado privado te protege nesse sentido. Se a decisão foi tomada corretamente e você resolveu aplicar isso da forma que deve, você se blinda da psicologia do investidor e se blinda do macro. Né? Essa psicologia ela é muito importante, porque ela afeta bastante as decisões de alocação no mercado público, mas elas também afetam a decisão de alocação no mercado privado. Quando você monta programas e olha, né, eu sempre falo um pouco, quem já me ouviu falando sobre isso, quando você monta programas de alocação no mercado privado e olha uma fotografia num momento específico, você pode não refletir o correto filme da história. Porque você pode estar no início dos investimentos nas companhias, então tem o tal do conceito lá da curva J, que você ainda vê rentabilidade pior, e aí você tira a fotografia e fala, é ruim investir em alternativos. Não me rentabiliza como se eu estivesse deixando no CDI. Mas aí, quando você olha o filme de 8, 10 anos, a história é completamente diferente. Então, e essa psicologia da decisão de quando colocar o dinheiro e quando tirar o dinheiro, ela acaba influenciando alguns processos decisórios. Então, o mundo de privados, eu acho que essa importância de correlação com o PIB, que o Renato comentou, ela é muito relevante, porque ela mostra que deveria se olhar a alocação de capital em estratégias privadas, independente do que acontece no cenário macro. Apesar de, para um lado positivo, para um lado negativo. Parece meio loucura, né? Você tomar uma decisão de investimento tendo que ignorar o macro. O mercado privado é isso. É isso. Você tem que acreditar que aquele gestor vai ser capaz de encontrar empresas dentro de nichos de mercado que vão performar de maneira diferente, que tem gente capaz e competente que vai transformar aquele negócio, fazer aquele negócio crescer. O PIB não vai influenciar aquela sua decisão. Eu vou passar um pouco mais rápido, senão a gente vai ficar sem tempo. A Vitória aqui precisa falar. Então, vamos só assim, essa parte regulatória, acho que a mensagem... Eu acho que aqui a mensagem principal do ponto de vista regulatório é que a gente tem um ambiente regulatório hoje, para a indústria de alternativos, extremamente robusto. O Brasil é referência no ambiente regulatório do que a gente tem de aprimoramentos do ponto de vista de qualidade de gestores, qualidade do processo de investimento e com segurança e conforto para o investidor. Isso foi feito nos últimos anos a 4 mãos, junto com a iniciativa privada e a iniciativa pública. CVM é um papel muito importante como regulador para ajudar a definir marcos importantes relacionados à proteção de capital, responsabilidade de gestor, tem papel de administrador fiduciário, tem papel de qualificação de gestoras. Hoje a gente não deixa, do ponto de vista regulatório, a desejar para nenhum outro país que tenha essa classe de ativos regulada. E até um exemplo para alguns outros países para definir esse marco regulatório.
A gente trabalha hoje com a instrução 175, que é a mais moderna. Ela tem anexos específicos para subestratégias. Então, assim, acho que do ponto de vista regulatório, a principal notícia é que a gente está muito bem. O principal desafio hoje tem sido seleção de gestores dentro das estratégias do que a gente gostaria, do que os alocadores de recursos gostariam de fazer. Eu acho que aqui, do ponto de vista regulatório, é muito boa notícia. A gente pode entrar nisso em bastante mais detalhe depois, mas não queríamos comer muito tempo da vitória aqui. Eu citaria um exemplo só para entender a evolução dessa indústria. Há 3 anos atrás, foi aprovada e entrou em vigor há 2, uma lei chamada Lei da Liberdade Econômica. O que significa isso? Que ela limita as suas perdas. Até então, se alguém investisse num fundo que investia em empresas, e vamos supor, você investiu lá R$1 milhão, e aí foram feitos vários investimentos em empresas e tal, mas todas elas deram errado, e hoje tem um buraco para você pagar de mais R$1 milhão, porque é comum, né? A empresa quebra, deixa buraco. Até então, lá atrás, o investidor respondia por aquelas perdas. Depois da Lei da Liberdade Econômica, está limitado ao capital que você deixou. Isso é muito relevante. É uma dos pontos, eu acho que tem vários outros, né? Mas para dar uma ideia, se tornou o mercado mais seguro para o investidor, né? Vamos em frente? Vamos? Panorama de mercado alternativo, bastante extenso. Existem gestores atuando em diversas estratégias, como eu falei, e em diversos tamanhos de cheque, porque é diferente você comprar uma empresa que vale 1 bilhão e você comprar uma empresa que vale 30 milhões. É óbvio que você vai ter outros tipos de desafios, e aí o cara tem que ser especializado em um e outro, fazer as duas coisas não funciona. É um mercado diverso. E aqui é o ponto dessa disciplina de investimento. O mercado de investimento privado, ele permite, né, ele tem uma dinâmica diferente do mercado de investimento líquido. Então, fundos multimercado, fundos de ações, fundos de renda fixa, você investe o quanto você quer, quando você quer, e desinveste o quanto você quer, quando você quer. Você tem essa liquidez e essa flexibilidade. O mercado privado, não. Se você chegar hoje e falar assim, eu quero investir R$50 milhões aqui da RPPS no mercado privado, vai demorar pelo menos 4 anos para você alocar esse capital. Isso se você escolher um gestor só para todo aquele dinheiro, que não é o recomendado. Se você concentrar tudo num gestor, numa estratégia, para um fundo. Vai levar 4, 5 anos para você aportar aqueles 50 milhões. Agora, como é que você tem que fazer? Você tem que fazer diversas estratégias, gestoras diferentes, diversificar essa sua tomada de decisão para criar aquela questão que eu falei de neutralidade, né? De diminuição do impacto e diminuir vamos dizer assim, a volatilidade do seu portfólio. Beleza, se você for fazer isso, dado que nem todos os gestores captam ao mesmo tempo, no mesmo momento, você vai demorar 10 anos para criar um programa maduro. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, a hora que você vai falar, vamos aprovar aqui na RPPS um programa de investimento em privado. Essa tua decisão, ela tem que durar 10 anos. Para começar, aqui a gente mostra um exemplo de uma fundação privada brasileira que investiu com a gente desde o Fundo 2. Você está vendo ali o seguinte, ó, 2015, 2016, 2017, 2018, ela chegou ao maior aporte, assim, a exposição líquida mais alta, 6 anos depois. E a partir dali, esse programa começou a devolver capital para ela, e ela pegava esse capital e reinvestia parte, e o excedente ficava para ela como liquidez. Então, um programa maduro é gerador de liquidez. A partir do momento que você chegou lá no 10º ano, e aquelas caixinhas todas que você alocou capital estão te chamando e devolvendo, você começa a ter um programa superavitário. A gente chama isso aqui de programa maduro, né, que tem a diversificação correta entre safras, que a gente chama de anos de investimento, porque como o macro flutua, é bom você comprar sempre, porque às vezes vai comprar barato, às vezes vai comprar caro, não dá para você saber ex ante, né, e ele é autossuficiente. E o que vocês deveriam pensar quando montam um programa maduro é que se você fizer isso com várias gestoras ao mesmo tempo, você vai sempre mitigando o desembolso de caixa com recebimento de recursos, com amortização de recursos. É um conceito de reciclagem. O dinheiro vem
e volta. Ele vem e volta. É assim que essa indústria, quando a gente fala quanto de dinheiro que tem nessa indústria, ela sempre olha desse jeito. Tem um dinheiro que está sendo alocado, tem um dinheiro que está começando a investir, entrando nas companhias para criar o resultado que elas têm que ter obtido, e tem um dinheiro sendo devolvido para os investidores, e os investidores que têm os programas mais maduros, nas suas estratégias, realocam para sempre ter exposição de dinheiro voltando. E quando a gente viu a queda bastante grande de taxa de juros alguns anos atrás, muitos alocadores, muitos investidores chegaram para mim e falaram: como é que faz para eu ter o retorno de 25% ao ano agora? Olha, para você começar a ter o retorno agora e ter essa amortização acontecendo para o seu ano, esse ano ou ano que vem, você tinha que ter investido 5 anos atrás, 6 anos atrás. A decisão ela tem que ser prévia. Porque se você entra tarde em algum veículo, até dá para fazer. Tá? A gente tem, na estratégia de fundos, que eu olho lá na XP, que o Renato também tem, a estratégia dá a possibilidade de você entrar no meio do período. Mas, normalmente, quando você entra no meio do período, quem está saindo deixa dinheiro na mesa e você toma um risco diferente. Então, assim, para você montar programas maduros no longo prazo, você precisa estar sempre entrando nos ciclos novos dos fundos que têm esse período bastante mais longos. E você pode fazer isso numa estratégia exclusiva, ou várias delas, né? Você define, então, vou fazer um pedaço na estratégia de Venture Capital, vou pegar um pedaço na estratégia de ativos reais, vou pegar um pedaço na estratégia de Private Equity, ou vou fazer numa estratégia que vai me dar exposição a todos. Porque a indústria também tem veículos, os fundos de fundos trabalham um pouco nessa dinâmica, onde eles montam esse portfólio e fazem essa terceirização dessa gestão das gestoras. Então, tem diversas formas que dá para participar, mas acho que a principal mensagem aqui é que ela tem que ser uma decisão prévia. Para você começar a ter o resultado, você tem que decidir antes. Que vai durar muito tempo, ela não pode ser revisada todo ano, ela precisa ser monitorada, mas não revisada. Você decidiu fazer, cumpre o seu programa, porque é a melhor coisa que você pode fazer para ter sucesso. Se você começa a fazer dente, não, agora eu não quero investir, o juro está alto. Em geral, são os melhores momentos para investir. Agora o juro acabou, eu quero enfiar tudo. Aí é o pior momento para você investir. Como não dá para você saber, ex ante, porque demora tempo, os ciclos são longos, o que te protege é essa decisão acontecer por tanto tempo. Né? Aí, só para a gente finalizar aqui essa história, então, a mensagem aqui existe ciência por trás, é um tipo de investimento diferente, e o que ela mencionou é legal, porque a gente vende um pouco o nosso peixe, existem casas que fazem isso por vocês. Essa alocação, essa administração, essa alocação por safras, essa diversificação, porque o ambiente regulatório institucional ele é complexo. Você tomar 20 decisões de investimento ao longo de 3, 4 anos, isso é duro, para cumprir uma caixinha que representa 5, 10% aí da sua alocação. Então, o fundo de fundos e gestoras como a da Spectra, a da Priscila, a da Vitória, te ajudam nesse sentido. Tá? Aqui é mais um educacional, mas eu queria passar rápido, a gente pode falar sobre isso mais um pouquinho depois, quem quiser. Inclusive, a gente está fazendo um curso que hoje foi anunciado ontem, né? Aqui a APPREM, junto com o Spectra, para ensinar essas coisinhas aqui que a gente aprendeu ao longo do tempo, como é que faz para selecionar gestor, como é que faz para criar um programa estruturado e quais são as características. Então, hoje é mais superficial a nossa conversa, mas aqui está o desafio, tá? Os gestores de private equity, de venture capital, de ativos estressados, etc., eles precisam... De imobiliário também? De imobiliário, perdão. De imobiliário também é o mesmo processo? Eles precisam de competência específica e entender, durante um processo de due diligence, se essa competência está lá, ela é determinante para quem está investindo. Então, ele tem que saber originar, aonde ele vai encontrar essas oportunidades, ele tem que saber analisar. Então, como é que ele decide se aquilo é bom ou ruim. Depois ele vai ter que sentar com quem está vendendo aquele ativo e negociar os termos. Isso impõe uma competência bastante específica. Em geral, a turma que trabalhou em banco de investimento, negócio de fusões e aquisições, tem essa competência de negociação, porque isso é muito crítico. Você tem que prever muitas coisas que podem acontecer de errado no futuro e criar um documento alinhando isso. É complexo. Depois você vai fazer
essa aquisição acontecer, você vai gerir esse negócio. Se você é controlador, você vai ser o dono. Se você é minoritário, você tem que ser um bom sócio, né? E depois, no final, a gente precisa vender, porque o dinheiro só volta quando aquele ativo é vendido. Pô, é difícil de achar gente que é capaz de fazer tudo isso. Então, é muito crítico o processo de análise de gestores. Isso aqui é só um mapinha de como começar essa história aqui. Antes disso, precisa entender se aquela gestora tem os sócios alinhados, né, se eles são transparentes com você, né, se existem os incentivos corretos de remuneração. Vou dar um exemplo, tá, para encerrar. Se você tem uma gestora cujo dono ele tem 80% do capital, portanto, ele fica com 80% do resultado, mas ele trabalha 20% do tempo, está errado. A maior parte da remuneração tem que ficar com quem trabalha. Porque esse cara que está defendendo seu interesse lá, o dono está lá. Muitas vezes ele é muito importante, até numa história antecedente, mas você precisa entender os incentivos nesse momento. Então, parte de entender gestoras, parte de entender os incentivos do time com quem você está se aliando, porque aquela decisão é longa, você não tem o direito de se arrepender. Não dá para você resgatar no meio do caminho. Então, é bastante complexo. Tá? Passamos do tempo, obrigado pela atenção, obrigado, Priscila. A gente vai ficar aqui para responder pergunta, mas agora a Vitória vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário, que é uma parte importantíssima e, eu diria, em termos de tamanho, tão grande quanto ou maior do que o mercado privado no Brasil. Obrigada, pessoal. Eu vou ficar em pé, que eu não consigo falar sentada, mas... obrigada. O meu trabalho ficou um pouco mais fácil depois da palestra dos dois, e principalmente porque o meu fundo, meu tipo de fundo, o nome se diz, ele se explica um pouco mais fácil, o FIP é mais difícil mesmo de explicar, mas fundos imobiliários nada mais são do que fundos que investem no mercado imobiliário. Mas, para explicar isso, eu queria antes contar um pouquinho a história de como que eles surgiram. Os fundos imobiliários nasceram ali na década de 90, e eles nasceram com dois propósitos muito claros. O primeiro foi democratizar esse acesso ao mercado imobiliário. Então, enquanto antes, para você ter algum investimento imobiliário, necessariamente você precisava dispor de muitos recursos, e você não conseguia ter uma diversificação além da liquidez, que todo mundo aqui sabe que é muito difícil você vender um imóvel, dá trabalho comprar. O fundo imobiliário ele trouxe de primeira essa possibilidade de uma diversificação maior das suas participações, você conseguir ter muito mais ativos. Com R$10 você consegue já comprar cota de fundo imobiliário, então um acesso muito mais claro, né? Além deles serem negociados na Bolsa de Valores, então a gente tem uma facilidade muito maior para compra, venda, a liquidez fica mais clara. E o segundo motivo foi ali na década de 90, quando ele foi criado, justamente porque a gente estava passando por uma transição, uma melhor estruturação do nosso mercado financeiro. Então, entendia-se que, ao estimular a existência de um mercado imobiliário de investimentos, que já existia no resto do mundo, mas no Brasil ainda não, a gente estaria estimulando a população a acessar esse tipo de investimento, aumentando, facilitando construção, gerando benefícios para vários outros setores. E uma das consequências foi justamente a gente trazer um benefício para as pessoas físicas. Então, isso fez com que a nossa pizza de alocação ela fosse majoritariamente composta por pessoas físicas. Pessoas físicas têm benefícios de isenção de imposto de renda, isenção de IOF. Agora, IOF está ali bem em voga, mas isso, ao longo desses últimos 30 anos, isso foi um grande estímulo para as pessoas físicas entrarem nesse segmento. Só que você cria ali até incentivos perversos para investir no setor imobiliário. Mas, voltando ao segmento, a gente tem dois tipos de classes ali dos fundos. A gente tem os fundos de tijolo. Fundo de tijolo, vocês vão ouvir bastante. É aquele fundo que você consegue ver. Vai ser de lajes corporativas, fundo de logística, fundo de hotéis, fundo de shoppings. Então, você vê ali o imóvel, você consegue visitar, você consegue auditar ali na física onde que ele está. E você tem os fundos de papel, que são muito mais difíceis de ser acessados pelos RPPS, justamente por uma questão ali regulatória, porque a gente tem uma restrição de ativos securitizados, e os fundos de papéis, eles englobam
recebíveis, que são justamente ativos securitizados, além dos FOFs. Mas a verdade é que a gente tem uma diversificação realmente muito ampla. Eu consigo ter fundo de tudo. Hoje, a maior parte do setor ainda é composto por recebíveis, mas quando a gente agrupa, você consegue ter fundo de qualquer tipo de coisa. E entrando de novo, eu acho que nesses marcos regulatórios que o segmento viveu, para começar, o fundo imobiliário ele nasceu com uma lei própria, ali em 1993, foi até anterior à CVM estar regulando os fundos imobiliários. E um ponto que eu acho que traz muita tranquilidade para o investidor é justamente esse artigo 13, que eu quis destacar, que foi, na sua origem, ele já conseguir trazer uma proteção para o investidor, dele não ser responsável, ele não se responsabilizar por qualquer questão ali relacionada ao fundo. Então, isso foi algo que a CVM 175 trouxe uma tranquilidade maior para os FIPs, mas os fundos imobiliários já tinham esse conceito desde a sua origem. Mas, além disso, outros, acho que marcos regulatórios que vale a gente mencionar, ali em 99, a gente tem a Lei 9.779, que estipulou que 95% dos dividendos dos fundos imobiliários passassem a ser distribuídos. Então, quando a gente fala de palavra bonita, em inglês, dividend yield, no final do dia são esses dividendos, é esse aluguel que o investidor ele passa a receber e que tem uma resolução que obriga ele a ter ali 95% desses retornos. Além disso, a gente teve isenção de IOF para estrangeiros em 2013, a gente teve a criação do IFIX, que é a carteira, o Ibovespa, ali, a carteira dos fundos imobiliários. E a junção de todos esses marcos, de toda essa revolução, essa robustez regulatória, fez com que o nosso mercado ele crescesse muito. Hoje são quase, isso aqui dados de 2023, são mais de 1.000 fundos imobiliários, mas quando a gente compara com o mercado internacional, a verdade é que é um segmento, é um mercado ainda muito pequeno. O mercado americano, como referência, ele tem 1,4 tri de dólar de tamanho, enquanto o brasileiro está ali em 30 bi de dólar. Mas aí vocês podem virar para mim, Vitória, mas é óbvio que o mercado é maior, a economia americana é muito maior. Se a gente for para o relativo, isso é ainda mais claro. 5% do PIB americano está em investimento imobiliário, 1% do brasileiro. Vamos em população. 170 milhões de pessoas, que dá mais ou menos 50% da população americana, investe em fundos imobiliários. Aqui no Brasil, a gente tem 1% da população. Então, a verdade é que é um mercado que ainda é pequeno, mas o mercado financeiro como um todo no Brasil ainda está em desenvolvimento, ainda é pequeno quando a gente compara com os mercados desenvolvidos, mas isso acho que também já é uma sinalização de quanto que tem para crescer e se desenvolver. E falando, acho que, comentando agora um pouco sobre os fundos imobiliários e como que eles performam, eu acho que todo mundo aqui conhece aquela clara, quando o juro está alto, o imóvel fica mais barato, e quando o juro está baixo, o imóvel fica mais caro. Então, a gente vê que tem uma correlação direta ali entre o segmento imobiliário e o mercado macro, o cenário macro. Os momentos de juros altos são justamente aqueles momentos de que quem está com dinheiro consegue fazer bons investimentos. E isso acho que a gente vê na nossa vida pessoa física. Quem hoje está com dinheiro guardado consegue comprar um bom apartamento porque os preços estão mais baixos, a demanda está menor, para poder vender no momento de juros mais alto. E o fundo imobiliário, além desse fator, ele tem uma outra característica que é muito interessante. Ele tem componentes semelhantes à renda variável e componentes semelhantes à renda fixa. Qual o componente semelhante à renda variável? Existe valorização patrimonial, que é justamente isso. Um período de juros alto, a gente consegue fazer uma compra mais barata e eu me beneficio dessa valorização à medida que os juros forem caindo. Se eu perguntar aqui para todo mundo, acho que a gente vai falar 90%, tem uma convicção que se a gente não chegou na máxima desse ciclo de juros, a gente está muito perto. Então, é um bom momento de você estar avaliando, de você estar analisando. Isso se aplica não só para os fundos imobiliários, como aqui também para os FIPs. Para os FIPs e todos os ativos de risco da carteira de vocês. Agora é o momento, vocês têm que estar alerta para fazer os bons investimentos, encontrar as boas oportunidades.
O perigo aqui é da gente ficar confortável com esses juros altos e não se beneficiar do momentum. Momentum, aqui eu fazendo um parênteses, é crucial nos investimentos, porque o mercado financeiro ele sempre antecipa os movimentos de mercado. Se você esperar o Copom aprovar um corte de juros, já vai ter perdido o bonde. O bonde é de quem antecipa. E o outro componente é o componente de renda fixa. Por que é um componente de renda fixa? Porque o mercado de imóveis, ele dá dividendo para vocês. E o dividendo é o quê? Ele é atrelado à inflação, que é a meta atuarial no final do dia de vocês. Então, vai ter imóvel que vai ser atrelado ao IPCA, vai ter imóvel atrelado ao GPM, mas no final é tudo inflação. Então, períodos de juros altos, o dividendo ele naturalmente aumenta também. O que faz com que você ter fundos imobiliários na carteira faça com que vocês tenham até sejam ativos defensivos para eventuais mudanças macroeconômicas. Tá? E aí vamos ver como é que os RPPS se comportam nisso. Eu acho que todo mundo aqui sabe, vocês aí todos gestores responsáveis por RPPS, que os RPPS investem muito pouco. Isso aqui são dados do ano passado, tá? E se a gente vamos entrar nas minúcias, vamos abrir, explodir essa carteira, a gente vê que 77% desse nem 1 bilhão de ativos investidos foram investidos antes da resolução 4963. E por que isso é crucial? Porque a resolução anterior a 4963, que eu não me recordo agora qual era o número, ela trouxe um componente adicional que foi a vedação de ativos securitizados. E por que isso é um problema? Porque o regulamento do fundo precisa ter a vedação aos ativos securitizados. E quantos fundos disponíveis listados na Bolsa tem isso? Quase nenhum. Num mercado que hoje representa menos de 1 bi, a relevância para o gestor ir lá, eu vou criar uma vedação, eu vou ficar atento nessa vedação, era mais baixa. Mas a verdade é que quando a gente vê a participação dos RPPS no segmento de alternativos, ela está aumentando muito. Cada dia vocês vão estar mais alocando em FIP, olhando mais, e isso ganha a visibilidade para os gestores. Porque o que faltava não era só o componente regulatório, era também a gente montar produtos para o cliente institucional, para a realidade dele, que fale a língua dele, que não seja tão contaminado com pessoa física, que causa uma volatilidade. E isso é algo que, à medida que o tempo for passando, vocês cada vez vão ver mais. Então, a gente teve uma preocupação de passar esse educacional, porque eu sei que muitos de vocês não estão familiarizados com fundos imobiliários, e é um assunto que cada vez mais vai estar sendo discutido nos comitês de investimento de vocês. E vou pegar aqui um estudo de caso que a gente tem no BTG, só para dar um exemplo claro. Aqui, passar rapidinho, hoje o BTG eu faço fundos hoteleiros. A gente tem alguns fundos hoteleiros na nossa carteira, um está até em oferta, e aí vários fundos hoteleiros. Mas o que a gente percebe no mercado hoteleiro, que é algo que eu acho que é palpável para todo mundo deve procurar hotel ou Airbnb para vir aqui para Águas de Lindóia. O que a gente percebe? Primeiro, os hotéis, o mercado hoteleiro passou 2 anos fechado durante a pandemia. Foram períodos que o custo ainda existia, mas a receita era 0. E por mais que a gente já esteja vendo uma retomada econômica, acho que quem foi aí para a Bipem no início do ano, em Florianópolis, viu que estava impossível achar hotel, os hotéis estavam caríssimos. A gente está voltando para patamares superiores ao que era pré-pandemia. Mas para o operador hoteleiro, para o dono daquele hotel, ainda não voltou o suficiente para pagar os últimos 2 anos. Então, quem tem recurso para entrar, o momento está excepcional. Além disso, juros altos faz o quê? Aumento da construção civil. Está caro construir novos hotéis. Então, a oferta de hotel vai continuar escassa por algum tempo. E a tendência é aqueles mesmos hotéis que já existem aumentar a procura e, consequentemente, aumentar a diária. Então, o investimento em hotel, por exemplo, é uma grande alternativa. Então, eu vou pegar aqui o caso do HTMX. O HTMX é um fundo que não está adequado para os RPPS, ele está adequado para as pessoas físicas. Ele até carrega um sentimento pessoal, porque esse aqui foi meu primeiro investimento no mercado financeiro. Esse fundo é muito antigo, foi o primeiro fundo de gestão ativa de fundos imobiliários. É um fundo que tem 18 anos, é antigo mesmo. E o que a gente percebe?
o período ali pós-pandemia, o aumento da rentabilidade do fundo está absurda. E enquanto ali no período de pandemia, que é um período crítico, o dividendo, essa distribuição de dividendos chegou a algo próximo de zero, a gente percebe que em 2024 teve 16,9%, 17% de distribuição. Eu só fui me tocar disso na hora de declarar ali o imposto de renda, quanto que ele estava pagando. Mas ele entregou, isso não é valorização patrimonial, isso é quanto que ele entregou em caixa de dividendo para o investidor, 17%. E a tendência, que a gente acredita no BTG, é que os próximos 5 anos sejam movimentos parecidos com esse. Então, o momento, pessoal, está muito positivo. Então, só para, eu acho que, sintetizar um pouco do que eu falei, e eu acho que se aplica aqui para FIPs também. Eu sei que está muito confortável esse período de juros reais de 7%, IPCA mais 7%, todo mundo, né, batendo meta tranquilo. Ano passado foi um ano duro, esse ano está um ano sem sufoco, mas esse segundo semestre é período de revisão de política de investimentos, revisão de posição. Então, não caiam no erro de que esses juros vai ser perpétuo. Esses juros não vai ser. Vocês têm que começar a analisar suas posições esse ano, porque, senão, de novo, o período em que mais a Bolsa cresceu no último ciclo foi um ano antes, o período de um ano antes dos juros começar a ser cortado. Então, a gente, às vezes, ficar nessa tranquilidade, nessa zona de conforto, faz com que a gente perca as maiores oportunidades para a carteira de vocês. E período que vocês têm NTNB aí marcada na curva IPCA mais 7, significa que vocês têm uma gordura para poder analisar ativos de risco, que vocês não tinham em outros anos. Então, essa é a minha mensagem. Eu vou passar a palavra aqui para o Correinho. Acho que a gente ainda está com um tempinho para pergunta. Bom, obrigado aí pelas palestras aí. Então, tem algumas perguntas aí para os palestrantes, tá certo? Primeiro é para o Renato. Renato, quais são as principais dicas, pensando em quem está começando a investir em FIPs? Boa. Eu acho que o que eu falei antes é: não tome essa decisão mirando no curto prazo, primeira coisa. Então, considera que é uma decisão que deve durar muito tempo e que vai levar tempo para você chegar na maturidade do seu programa. Faça isso com paciência e constância. Então, acho que essa é a primeira dica. A segunda dica é: não concentrem recursos em uma determinada safra ou numa determinada estratégia. Diversifiquem, né? Abram espaço, pensem que a sua carteira tem que caber lá, pelo menos, ao longo do tempo, uma quantidade grande de gestores e de estratégias. Aí você vai dimensionar, ver onde é que você quer estar, tal, mas pense nisso, né? Acho que essas são as duas principais dicas para quem está começando. Depois vai aprender, vai conversar com o gestor, vai entender as diferenças, né, vai perguntar para o amigo, vai ver quem está fazendo, mas se largar assim, já está largando muito na frente da maioria. Próximo aqui eu vou perguntar para a Priscila. Dado o ambiente de alta taxa de juros no Brasil atual e histórico, como a alocação dos investimentos em alternativos deveria ser endereçada na carteira de investimentos? Olha, acho que a gente falou um pouco disso, né? Acho que a Vitória também comentou bem esse ponto. O maior desafio é essa crença de que juros altos são eternos, né? Porque aí você faz pouca decisão no curto prazo. Quando a gente olha um pouco a construção de portfólio, de como é que eu aloco recursos, uma vez decidida uma política 5, 10, 15% em alternativos, que o principal desafio é não mudar, e acho que também a gente falou sobre isso, Renato, também a gente comentou sobre isso, não mudar de estratégia antes do ciclo completo.
quando você decide fazer 10% de alocação em alternativos, demora 3, 4, 5, 6 anos para definir como é que a gente vai fazer essa alocação toda, e muda de ideia, você deixa todo o ganho para quem entra na sua posição. O mercado tende a ser bastante rápido nessa correção de quem muda de ideia, o ganho fica com quem fica, né? Com quem assume essas posições. Então, acho que é muito importante, uma vez definida a alocação, deixa de lado essa questão de juros. Juros altos impactam negócios, mas a economia fechada ela é menos correlacionada com o crescimento de PIB, como a gente mostrou aqui em alguns slides. E as oportunidades de retornos, elas sobrepõem-se ao resultado do curto prazo, quando você realmente aloca nesse programa no médio e longo prazo. Então, tem que ter um pouco um pouquinho de estômago, para não falar talvez uma outra forma, de não ficar com essa tentação de curto prazo, de os juros subiram de 7,5 para 12, eu vou vender um pedaço aqui, vou alocar tudo nesses juros no curto prazo, e fico muito focado no resultado do curto prazo, porque no longo prazo a multiplicação de capital ela é bastante menor quando você vai numa dinâmica histórica de juros versus o que você consegue fazer de resultado na economia privada. Então, essa acho que é minha recomendação. Tenta não olhar muito para o macro para ver o resultado no privado. A próxima pergunta é para Vitória. Como está o momento atual para investimentos em fundos imobiliários e fundos de hotéis? Acho que eu pude explicar um pouco para vocês que agora é o momento de, assim como em FIPs, eu acho que comprar bons ativos por um preço muito descontado. A gente passa a vida buscando oportunidades quando é o melhor momento para entrar. O melhor preciso você nunca vai encontrar. Mas é claro que o que eu acho que todo investidor busca é comprar barato para poder sair caro. Hoje, o fator juros alto, e ainda mais vocês sendo investidores de longo prazo, que têm um passivo de longo prazo, talvez seja o melhor momento para vocês estarem avaliando esses tipos de investimentos. Porque os juros altos significa que você tem pouca força compradora. Você tem poucos alocadores capazes de comprar investimentos alternativas, seja imobiliários, seja em FIPs. Então, o momento atual é o momento que quem vai ter recursos para comprar uma empresa, para comprar um hotel, são grandes alocadores, são fundos de investimento, você não tem tanta alternativa disponível no mercado. Então, é um momento que se consegue comprar coisa barata. Falando de hotéis, eu acho que estamos todos presenciando esse aumento, claro, dos preços das diárias. No entanto, o custo, pegando os nossos casos como referência, o custo de você recolocar um imóvel, um hotel na praça, ele chega a ser 80% a mais do que o custo de compra. Isso significa que para um concorrente, a barreira de mercado de um concorrente virar, não, eu vou construir um hotel ao invés de comprar um já existente, significa que o hotel tem que conseguir valorizar 80% para ele virar, eu vou construir ao invés de comprar, senão é mais fácil comprar um já existente. Então, o momento, pessoal, é muito oportuno. É isso. Eu só queria complementar minha resposta anterior, que a Duda me lembrou aqui. Tem um outro primeiro passo importante para quem quer começar. Quem já entende não precisa, mas quem quer começar, a Spectra e a PPREM estão fazendo um curso oferecendo de graça para vocês sobre o mercado de investimento privado. Duda, fiz minha parte? Não esqueçam. Está lá, está disponível, foi lançado ontem aqui no Congresso, e eu acho que é um bom primeiro passo. Para não se esquecer, é um pouquinho de estudo, né? A gente tem que... A BVCap também tem um, então, assim, estudar um pouquinho, às vezes, também é um bom começo para quem quer começar a fazer. Mais uma para o Renato. Que vantagens a presença de FIPs pode oferecer às carteiras dos RPPS?
Eu acho que aquilo que eu já antecipei um pouco os FIPs atuam numa classe de ativo que entrega retornos ou busca retornos maiores, né, do que a média de retornos, taxa de juros, etc. Então, o mercado de privados, em tese, é a classe de ativos que busca o maior nível de retornos. Então, qual é o benefício de ter isso? Se fizer bem feito, é você ter um promotor de rentabilidade importante dentro do seu portfólio no longo prazo, que faz toda a diferença na progressão de 20, 30 anos. Né? Acho que essa é a forma de ver. Agora para a Priscila. Muito se fala de sustentabilidade e ESG. Qual é o papel da indústria de gestores de FIPs nesse ecossistema? Essa é uma pergunta super interessante, porque muito da indústria de FIPs investe na economia real. Então, a gente fala que é mercado financeiro, mas que, na prática, a gente está investindo em companhias, em setores, em empresas. A gente está ajudando o crescimento do Brasil como um todo, que impacta e depois volta. Né? Eu sempre eu falo um pouco da indústria, eu falo, mas o retorno, é o investimento financeiro, eu falo, é a geração de emprego, é o crescimento de negócios, é o quanto a gente consegue recolher mais impostos nas diversas indústrias onde a gente impulsiona crescimento. Ainda mais no Brasil, uma indústria muito, muito focada para crescimento. Esse crescimento realmente acontece com essas companhias todas. O que eu acho que a indústria de investimentos traz até como selo e um pouco como pré-requisito para a alocação de capital, que os gestores fazem junto com as companhias, é a necessidade que esse crescimento seja sustentável. São aspectos de governança, aspectos de equalidade salarial, aspectos relacionados a, bem, o seu negócio pode crescer, sua fábrica pode expandir, mas como é que você está fazendo transição energética dentro do seu negócio, como é que você está olhando o impacto ambiental do processo de produção. Todas esse monitoramento, esse controle, ele vem muito institucionalizado atrás das estratégias das gestoras. E muitos desses programas impulsionados por uma série de modelos internacionais de referência. Gestoras são signatárias de grandes pactos relacionados à questão de sustentabilidade global, a impulsionar e influenciar as suas companhias investidas a seguirem a mesma linha. Então, acho que a gente tem, como indústria, a obrigação de continuar impondo e sugerindo, ajudando, na verdade, esse estabelecimento desses planos para dentro das empresas para que elas impulsionem sustentabilidade. Isso vale tanto das empresas mais maduras quanto das startups também. Tem uma série de estratégias que podem ser feitas nessa frente. Então, acho que o crescimento sustentável de negócios, de setores de economia, da economia brasileira dentro desses setores todos, ele é cada vez mais relevante dentro da agenda de investimentos alternativos. Acho que isso vai continuar, é uma tendência que vai continuar. Durante muito tempo era um diferencial de gestores, hoje eu não acho que é um diferencial, hoje eu acho que é um pré-requisito, toda essa preocupação, né? Acho que todos nós temos programas bastante estabelecidos nessa frente também, e regras que devem ser seguidas. Eu acho que muito dessa agenda é impulsionada pela iniciativa privada nessa frente também. Bom, eu acho que tem mais duas perguntas aqui, senhor respondendo bem rapidamente. Para o Renato, quais são os principais mecanismos para investir em FIPs, pensando em mitigar riscos? São dois. Diversificação, tanto de safras quanto de gestores, e um processo bem estruturado de seleção. Né? Acho que são as duas coisas que vão te mitigar risco. O contrário, vai te expor a risco. Você fazer esses movimentos de maneira concentrada e ser raso na análise de gestores. Então, acho que, para começo de conversa, simplificando, esse seria a recomendação. Antes da última pergunta, a Secretaria de Previdência aqui
tá no espaço aqui, está dizendo que se tiver algum problema com extrato previdenciário, aí os regimes próprios, é para procurar eles aí, porque eles vão dar um esclarecimento sobre isso daí, tá bom? E a última pergunta para a Priscila. Investimentos em estratégias de alternativos apresentam uma exposição a diversos setores da economia que impulsionam o desenvolvimento econômico. Como vocês veem o papel dos múltiplos perfis de investidores na indústria, em especial dos RPPs? Acho que essa pergunta acho que é muito ligada com a questão de sustentabilidade, né? Acho que a gente, dentro da indústria de alternativos, cresce negócios, gera empregos, coleta impostos, e quando a gente faz investimento buscando retorno, que é o principal foco, na verdade, né, da atribuição, da alocação de recursos das RPPS para conseguir fazer frente às obrigações futuras, acho que se a gente conseguir fazer tudo isso impulsionando o crescimento econômico, indiretamente a gente fomenta o crescimento das próprias RPPS, né? Então é um ciclo bastante relevante nesse sentido. Acho que muitos investidores, principalmente pessoas físicas, ainda não têm esse conhecimento todo do impacto na ponta final, o quanto que o Brasil melhora com essa alocação de capital, mas acho que deixar aqui um exemplo que eu sempre gosto de dar, a gente também talvez não dê a atenção necessária para a importância dessa indústria. Quando a gente pensa o que a gente faz da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, desde onde os nossos filhos vão para a escola, aonde a gente faz exames de análises clínicas, cirurgias hospitalares, até onde os nossos filhos compram as suas coisas, seguros que a gente usa, meios de pagamento que a gente faz, o banco que a gente acessa, todo o nosso dia a dia é impulsionado hoje por empresas que receberam alocação de alternativos em algum momento. Das empresas que abriram capital na Bolsa, mais de metade delas nos últimos 15 anos tinham capital de fundos por trás, até o dia a dia mesmo, o que a gente faz do começo ao fim dos nossos dias hoje é muito impulsionado pelo capital que essa indústria fomentou. Acho que a gente não tem tanto esse conhecimento, mas é isso que faz a roda continuar girando. Então, acho que tem um impacto bastante relevante do ponto de vista de participação. Fomentar essa indústria fomenta esse impacto. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma salva de palmas aí para os palestrantes.